Muito obrigado ao Museu Nacional da Ecologia e ao seu diretor, o Dr. António Carvalho, pelo convite que me endereçou e, naturalmente, muito obrigado a todos também por terem acorrido a esta sessão. O que é que pretende ser uma sessão como esta? É talvez conveniente começar por explicar isto. Quando nós entramos num espaço destes, temos um espaço preenchido por peças, por aquilo que poderíamos chamar de antiguidades. O que é que distingue uma loja de antiguidades, que é naturalmente um negócio estimável, não é isso que está em causa, o que é que distingue um museu de uma loja de antiguidades? Estão aqui peças antigas, tal como encontramos numa loja de antiguidades, mas estas peças antigas estão aqui para nos ensinarem qualquer coisa sobre o passado. E, portanto, estas peças são, de alguma forma, aquilo que podemos chamar a ilustração de um conhecimento. E aquilo que se pretende com uma sessão destas, ou com uma exposição destas, é que quem visita ou quem vem à sessão saia daqui, naturalmente, com um enriquecimento pessoal, com um conhecimento sobre algo, sobre o passado. Esta exposição, como disse muito bem o Dr. António Carvalho, eu chamaria só a atenção para uma coisa que é importante assim para as pessoas antiquadas como eu, é que para além de tudo aquilo que foi mencionado, há ainda os QR Codes que acrescentam informação às diferentes peças que aqui estão e que aconselho seriamente a que explorem. E eu digo isto porque, claro, eu também, como digo, antiquado que sou, passaria perfeitamente por aqui sem reparar que cá estavam esses quadradinhos esquisitos que hoje em dia são elementos extremamente úteis justamente porque nos permitem incorporar num discurso positivo toda uma série de informação que é objetivamente impossível de incorporar numa exposição normal. Escolhi para começarmos estas histórias em torno das peças que estão aqui nesta exposição, umas peças muito feias, que são este friso de jarras que aqui vemos e que, diga-se de passagem, para os romanos isto não valia nada, não tinha importância nenhuma. Isto corresponde literalmente àquilo que hoje em dia para nós são as garrafas de tara perdida. Aquilo vale, é tudo que está lá dentro, no final a garrafa deita-se fora. E pronto, estão aqui as garrafas, infelizmente vazias, portanto não poderão ter uma degustação sobre os seus conteúdos, mas vamos falar justamente sobre as garrafas, porque apesar de tudo, tal como hoje em dia as garrafas são fabricadas em algum lugar, há gente que fabrica as garrafas, há mão de obra, há trabalho envolvido no fabrico das garrafas, vamos falar também do seu conteúdo e do que nos ensinam ou do que nos explicam estas peças que aqui estão. Estas peças que aqui estão é aquilo que se chama tecnicamente ânforas. Uma ânfora. Isto é uma ânfora, isto é uma ânfora, isto é uma ânfora. E estas ânforas têm a primeira coisa que desde logo suscita curiosidade é que tudo isto são ânforas, mas são todas diferentes. Primeira questão, porque é que as ânforas estão diferentes? São diferentes fundamentalmente por duas razões. Uma das razões é exatamente a mesma razão pela qual as garrafas hoje em dia são diferentes. A garrafa de Coca-Cola não é igual a uma garrafa de água. Portanto, quem compra uma garrafa de água, só pelo formato da garrafa, está na expectativa de encontrar um conteúdo. Assim como quem compra a garrafa de Coca-Cola, passa a publicidade, está à espera de encontrar um determinado sabor. Portanto, na antiguidade, a forma destas garrafas era uma forma também que permitia ao consumidor, a quem adquiria, ter uma expectativa sobre o conteúdo. Portanto, quem olhava para uma ânfora destas no mercado, ou quem adquiria uma ânfora destas no mercado,
adquiria na expectativa de que tinha um determinado conteúdo que não era igual ao conteúdo de outras ânforas. Outra razão pela qual as ânforas também são diferentes é outra questão extremamente importante que eu gostaria constantemente de sublinhar. Quando nós falamos genericamente da Lusitânia romana ou do período romano, nós estamos a falar de uma dimensão cronológica extremamente vasta. Basta pensarmos que o conjunto das peças romanas que vêm aqui nesta exposição se estendem ao longo de 8 séculos. Os mesmos 8 séculos da história de Portugal enquanto nação independente. Portanto, quando nós falamos do período romano, temos que ter isso em atenção. Estamos a falar de uma dimensão cronológica muito vasta. E pensarmos simplesmente em período romano como uma realidade unitária, notem bem, é tão absurdo quanto pensar que o Mosteiro dos Jerónimos e o CCB foram construídos na mesma altura. A distância cronológica que há entre o Mosteiro dos Jerónimos e o CCB é uma distância cronológica que cabe dentro do período a que nós chamamos de período romano. Portanto, estamos a falar, de facto, de uma dimensão temporal muito vasta. E é por isso também que algumas destas ânforas diferentes que aqui estão são diferentes por isso. Porque são de períodos cronológicos diferentes. São de tempos diferentes, embora dentro dessa grande realidade que é o período romano, ou que é o tempo da existência da Lusitânia romana. Ora, estas garrafas eram fabricadas, são de cerâmica, eram fabricadas em olarias. Portanto, havia oleiros que produziam estas cerâmicas da mesma maneira que os oleiros tradicionais hoje em dia continuam a fabricar os recipientes cerâmicos. Digamos que a principal diferença relativamente à olaria atual é que a maior parte da matéria-prima, da argila de base preparada para fabricar as cerâmicas, hoje em dia é industrial. E, portanto, mesmo os oleiros tradicionais compram essas argilas industriais para fazerem os objetos. Não era assim na época romana. Na época romana a argila era extraída, isto é um barro, que é misturado com elementos de têmpera, porque a argila simplesmente, sem essas têmperas, não resiste à cozedura, parte-se. E, portanto, este barro é trabalhado, é misturado com outras matérias, com palha, com areia, com uma série de outros elementos que constituem fundamentalmente elementos desengordurantes do silicato de alumínio, que é a argila, e que permitem que no final, depois da cozedura, o recipiente esteja inteiro e seja utilizável. Onde é que, para não alargarmos muito a nossa atenção, onde é que estavam estas olarias que fabricavam as ânforas aqui na zona do estuário do Tejo? Estavam todas na margem sul. Assim como no estuário do Sado estão todos na margem norte e as várias zonas do Algarve estão também normalmente nas margens do rio. A primeira questão que se coloca mas estão na margem sul porquê? Estão na margem sul pela mesma razão em que todas as grandes atividades artesanais e, mais tarde, as atividades industriais estão na margem sul. Porque são, em primeiro lugar, atividades incómodas, provocam fungos, provocam problemas vários, mas também porque pensem que o funcionamento de uma olaria precisa de lenha em quantidade. E, na antiguidade, a lenha era um combustível doméstico também. Portanto, se tivéssemos a olaria a utilizar, a cortar ramos, a cortar árvores no meio da cidade, faltava a lenha para fazer comida, para iluminar as casas, para fazer todo o resto de atividades, ou para aquecer a água das termas, todo o resto de atividades urbanas. Portanto, temos, digamos que, tradicionalmente, também na época romana, esta atividade artesanal, que era quase, enfim, uma atividade de caráter industrial, na tradicional cintura industrial de Lisboa, isto é, na margem esquerda do Tejo. E para que é que serviam estas ânforas? Serviam para transportar preparados de peixe. O que é que nós sabemos sobre esses preparados de peixe que os romanos faziam? Em primeiro lugar, a questão é, porque é que, na Antiguidade,
e em outras épocas, naturalmente, ainda hoje, existem preparados de peixe ou conservas de peixe. Por uma razão muito simples. Enfim, hoje em dia as coisas já são um bocadinho mais complicadas, mas tradicionalmente, se eu for pastor e tiver um rebanho, eu posso fazer a gestão do rebanho. Se tiver ovelhas, posso abater X borregos ao ano, eu posso deixar as outras crescer para explorar o leite, para explorar as lãs, etc. E posso ir fazendo, posso ir gerindo o rebanho à minha maneira. Um pescador não pode gerir o produto da pesca, porque a partir do momento em que faz as capturas, a partir do momento em que o peixe está na água, morre. E, portanto, o que é que acontece? Normalmente, quem pesca, pesca em quantidade superior, sobretudo a pesca de bom redes, pesca em quantidade superior à sua capacidade de consumo. E, portanto, gera-se um excedente que tem que ser conservado. Tem que ser conservado para consumo posterior. E isso tanto serve, como digo, para a época romana, como serve para os nossos dias. Enfim, nos nossos dias, com a aquacultura, também já se pode gerir o cardume dos peixes, praticamente como quem gera um rebanho de ovelhas. Mas, enfim, no tempo romano, diga-se de passagem, também havia aquacultura. Também havia peixe da aquacultura. Mas a maior parte era peixe de captura simples no mar. E, portanto, tinham que se encontrar formas de conservar, para permitir um consumo ulterior, esses peixes capturados que não eram consumidos imediatamente. Porque, obviamente, também havia muito peixe fresco que era consumido. Como é que se conserva o peixe? Há 3 formas, nesta época e hoje, em todos os tempos. Ou salgado, ou seco, ou fumado. Portanto, são as 3 formas que existem para conservar. Todas elas têm as suas vantagens. O peixe salgado é seguramente o mais vantajoso. E o mais vantajoso porquê? Nós hoje sabemos, do ponto de vista dietético, que a combinação do peixe salgado tem uma série de componentes extremamente importantes para a alimentação. Em primeiro lugar, o sódio, o sal. Em segundo lugar, os ácidos gordos, os ômega 3, etc., que hoje em dia, inclusivamente, se recomendam como medicamento. Portanto, este peixe salgado continha uma série de propriedades alimentares que eram importantes para a dieta das populações. Sobretudo, imaginem, e é preciso não perdermos isso de vista, a população do Império Romano, desde as elites às mais baixas camadas da população, tinha uma alimentação fundamentalmente vegetal. E essa alimentação fundamentalmente vegetal, portanto, não se consumiam as quantidades de proteína animal que nós hoje consumimos, nem pouco mais ou menos, e, portanto, estes alimentos eram uma componente importante de complemento alimentar. Tinha também uma outra vantagem, e volto ao tema, que é um tema muito impopular hoje em dia, mas que é um alimento fundamental, que é a questão do sódio, do sal. Obviamente nós hoje somos bombardeados quase diariamente com a mensagem do sal como um veneno e evitar o sal, e etc. Porque a maior parte dos alimentos processados que nós consumimos hoje em dia têm, de facto, excesso de sal, grandes quantidades de sal. Simplesmente, uma vez mais, temos que pensar na dimensão do Império Romano, na sua grande extensão litoral, é um facto, mas sobretudo nas grandes extensões do interior. E pensem, por exemplo, como os habitantes da Vila de Torre de Palma, ali em plena zona de Monforte do Alentejo, distrito de Porto Alegre, que acesso é que tinham ao sal? E que sal é que tinham? E que sal é que podiam consumir? O acesso ao sal e o sal que consumiam era normalmente o sal contido nestes alimentos. O que é que nós sabemos também sobre estes alimentos? Sabemos que eram alimentos muito apreciados. E sabemos que a área atlântica do Império Romano, que inclui as costas portuguesas, a parte ocidental da Andaluzia, o norte da África, o Marrocos, essa zona era a grande zona de produção destes preparados de peixe. Só para terem uma ideia, o maior complexo de produção de preparados de peixe de todo o Império Romano está aqui em Portugal, na Península de Troia, um local, aliás, que aconselho a que visitem quando puderem, justamente para terem uma ideia da enorme escala
de produção que este tipo de preparados tinha. Se quiserem, em termos mais próximos, aqui na cidade de Lisboa, tem uma zona conservada no núcleo arqueológico da Rua dos Correieiros, que pertence à Fundação Milénio, onde tem lá uma série destas fábricas de produção de preparados de peixe. Na Casa dos Bicos, em Lisboa, tem também um pedaço de uma dessas unidades de preparados de peixe. E aqui ao pé, que é do atual hotel da Casa do Governador da Torre de Belém, tem também um pedaço de uma dessas unidades, que nos dá uma ideia, efetivamente, da quantidade de sítios que, na zona do estuário do Tejo e na zona do estuário do Sado, produziam estes bens alimentares. A questão também, que naturalmente colocarão, é e porquê aqui. A razão encontram em qualquer documento de trabalho simples da FAO, da atual Federação Internacional para a Alimentação, um organismo que pertence à ONU e que, nos seus inventários das espécies piscícolas, nos diz coisas tão simples quanto isto. O Mediterrâneo é um mar extremamente pobre em pescado e, pelo contrário, o Atlântico é riquíssimo. Portanto, obviamente, aqui nas costas atlânticas existia um potencial de exploração de recursos piscícolas que o Mediterrâneo não tinha. Poderão perguntar, então, mas o Império Romano ia até lá acima à Grã-Bretanha, a Britânia, a Germânia Inferior, que é a zona dos atuais Países Baixos, Bélgica e Holanda, também podiam, também é Atlântico, também podiam produzir preparados de peixe. Qual é o problema que essas zonas têm? É que não têm outra riqueza que estas regiões mais meridionais têm, que é o sol. O sol, para que serve o sol em todo este processo? Para a produção de sal por evaporação. O sal marinho. Esse sal marinho por evaporação carece de calor e, sobretudo, de estiagens prolongadas, sem chuva. Porque monta-se a salina, está um processo em curso, vem uma chuvada grande e fica outra vez o sal todo derretido na chuva que acabou por cair. Portanto, essa conjugação de fatores atlântico e a sua riqueza piscícola, as estiagens prolongadas e secas, portanto, sem pluviosidade, permitiam a exploração do sal marinho, faziam com que aqui, nestas regiões atlânticas, meridionais, houvesse condições excepcionais para a produção destes preparados. O que é que nós sabemos mais sobre estes preparados? Temos notícias na literatura antiga. Essas notícias que temos na literatura antiga, em alguns casos, são notícias com um caráter excepcional. São interessantes, sem dúvida alguma, mas não são propriamente sobre os produtos correntes. Há algumas notícias que vocês encontram em toda a literatura que fala destes preparados romanos, que eram os preparados de peixe feitos com o sangue e com as vísceras dos peixes. Que horror! Como é que os romanos comiam uma coisa desta? Meus queridos amigos, não sei, de entre vós, quem é que gosta da culinária. Mas alguém imagina fazer um arroz de tamboril sem pôr o fígado de tamboril? Alguém faz um arroz de lampreia sem o sangue da lampreia? Portanto, isto de usar vísceras e sangue dos peixes para os preparados é uma coisa naturalíssima. Não é uma coisa tão repelente quanto à primeira vista poderemos pensar. Mas mais, na realidade, a maior parte desses preparados não seriam coisas assim tão sofisticadas ou complexas. Seriam coisas bastante mais simples. E nós aí temos uma outra via para conhecer essas realidades, que são os restos conservados da produção. Estes produtos eram feitos em grandes cubas, que é isso que nós normalmente encontramos nestes sítios arqueológicos onde se conservam as fábricas, nas grandes cubas revestidas com umas argamassas de cal de impermeabilização, dentro das quais eram processados os produtos. E, normalmente, a parte final da produção conserva-se no seu interior. E, portanto, arqueologicamente, nós conseguimos obter essa informação. E essa informação diz-nos que, por exemplo, no século IV e V da nossa era, que é aquilo que temos conseguido estudar melhor, são as últimas fases da produção, que, obviamente, quando as fábricas estavam em elaboração normal, iam sendo limpas. E, portanto, nós, normalmente, os arqueólogos, lidam com o lixo, com o que ficou para trás, não propriamente com a parte boa. A parte boa é para eles comerem, não é?
E então nós temos sobretudo isso. Temos esses restos do século IV e V, e esses restos do século IV e V, aqui para os europeus, dizem-nos que esmagadoramente era feito de sardinha. Sardinha, sal e ervas aromáticas. Era com isso que se fazia o produto. E como é que se fazia? De uma forma tão simples quanto isto. E podem experimentar também em casa, se quiser. Colocar sardinhas em proporções, sardinhas e sal. Normalmente a proporção é 9 para 1, 9 quilos de sardinha para cada quilo de sal. E tudo depositado e aguardar que se realizasse um processo, quimicamente podemos chamar um processo de compostagem, se não tiverem ouvidos demasiado sensíveis, é qualquer coisa próximo de um processo de putrefação, que liquefaz o produto. E, portanto, o produto saído daí era fundamentalmente um produto líquido. Depois havia um resíduo também, um resíduo assim mais pastoso, que também era aproveitado. Portanto, embora fossem categorias distintas. O líquido mais requintado, mais caro, portanto, o outro mais corrente. Perguntarão, então, mas isso faz-se, isto resulta? E garanto-vos, resulta. Um projeto extremamente interessante que tem estado em curso nos últimos anos, feito com colegas da Universidade de Cádiz, que juntam arqueólogos, o Departamento de Química e com o Departamento das Ciências Alimentares, produziram, a partir do conhecimento arqueológico destes produtos, produziram um produto desses e está presentemente comercializado no mercado. Chama-se flor de gado e produzem quer a componente líquida, quer a componente pastosa. E deu para perceber, inclusivamente, nestes processos de produção, que por cada fresquinho da componente líquida sai uma dúzia de boiões da componente pastosa, que é uma espécie de... é uma coisa muito parecida, em termos práticos, com estes patés de sardinha que hoje em dia comemos por aí. Portanto, é uma coisa muito parecida com isso. O líquido não é uma coisa diferente, mas que tem há um artigo semelhante a ele no mercado. Hoje em dia chega cá menos ao Ocidente, mas é muito utilizado no Sudeste Asiático e que é feito exatamente assim. A diferença é que é uma coisa muito mais artesanal, com um aspecto muito menos nobre, digamos assim. Eles fazem hoje basicamente dentro de contentores plásticos, não é? E é exatamente a mesma coisa. Os contentores plásticos cheios de peixitos pequenos, de sal, vão mexendo de vez em quando, e o produto final é um líquido parecido com o molho de soja, e que é comercializado e que é usado. Para que é que esse líquido servia? Também sabemos. Esse líquido era muito mais do que um alimento, digamos assim, era um condimento. Era algo que se acrescentava a pratos de culinária mais elaborado e que se acrescentava a tudo e mais alguma coisa. Existe um livro de cozinha, que está, aliás, se quiserem ver aí na loja do museu, foi recentemente traduzido em português, e estes preparados de peixe eram utilizados para condimentar quer pratos de carne, quer pratos de peixe, de ovos, vegetais, o que fosse. Era uma coisa que era usada, digamos que, correntemente e de muitas formas. O que tem de interessante este produto e esta produção é que nós, como dizia na folha de divulgação, nós quando entramos aqui nesta exposição, ou quando vemos uma qualquer exposição sobre os romanos em Portugal, o que nós estamos habituados a ver é tudo aquilo que chegou a Portugal por causa do Império Romano. As cerâmicas que são importadas da Itália, como podem ver aqui nestas vitrines, os modelos estéticos, escultóricos, importados, muitas vezes a própria peça acabada importada também, e estamos menos habituados a pensar que, pertencendo ao Império Romano, a Lusitânia também exportava. Isto é, a Lusitânia não recebia apenas, estava presente também em outras paragens do Império Romano, exportando os seus produtos. O que é que a Lusitânia exportava
de mais significativo. Exportava alguns alimentos, alguns primores, digamos assim. Há umas notícias sobre umas célebres azeitonas da zona de Mérida, sobre cerejas lusitanas também, e, curiosamente, não temos nenhuma notícia sobre estes preparados de peixe. No entanto, estes preparados de peixe estão presentes em todo o Império Romano. E como é que nós sabemos que esses preparados de peixe estão presentes no Império Romano e chegam aos diversos sítios? Não pelo preparado em cima, através das garrafas. É quando nós encontramos, num qualquer lugar, em Roma, ou não importa onde, uma coisa destas, nem que seja reduzida a fragmentos, precisamente pelas suas características, do fabrico, pelos componentes da argila, pelas têmporas que tem, nós podemos dizer que aqui está um destes garrafões que veio da Lusitânia até aqui, transportando lá dentro o preparado de peixe. Quando é que tudo isto acontece no contexto do Império Romano? Começa a acontecer praticamente desde os inícios do século I, desde a viragem da era. Portanto, praticamente consolidado o processo da conquista, fundada a província, começa a exploração massiva destes produtos e a sua exportação. E, portanto, concomitantemente, como não podia deixar de ser, o fabrico dos garrafões para transportar e para exportar o produto. Do ponto de vista prático, este produto nunca entrou dentro daquilo que tecnicamente no Império Romano constituía os elementos de distribuição institucional. Ou seja, no Império Romano, é qualquer coisa também que precisamos ter a noção, o Império Romano, a cidade de Roma, na altura em que a província da Lusitânia foi criada e durante os períodos subsequentes, tinha uma concentração de habitantes, enfim, tem-se discutido, alguns autores apontam mais para cima, outros mais para baixo, mas teria seguramente uma população próxima do 1 milhão de habitantes. Ora, só para terem uma ideia, a Europa só voltou a ter uma cidade com 1 milhão de habitantes no século XVIII, a cidade de Londres. Foi quando era uma mega metrópole, uma coisa gigantesca. O que é que isto significa? Que concentrar 1 milhão de habitantes num sítio é um problema extremamente complicado de alimentá-los. E é preciso um sistema, de facto, extremamente complexo e sofisticado para alimentar essa concentração de população, por uma razão muito simples, é que o grosso dos alimentos consumidos diariamente, ou melhor dizendo, o território próximo da cidade não tem capacidade produtiva para alimentar diariamente aquela gente. Portanto, há uma componente desses alimentos que é trazido do exterior e que é distribuído gratuitamente pela estrutura imperial. Esses alimentos distribuídos gratuitamente são basicamente dois: o trigo, ou os cereais, para a panificação, e o azeite. São os dois alimentos que são de distribuição oficial. Enfim, aquelas imagens mais ou menos literárias, ou mais ou menos de soundbit, que nós muitas vezes ouvimos sobre o Império Romano, o pão e o circo. O pão, de facto, o pão era efetivamente distribuído pela Casa Imperial, e esses cereais vinham em boa quantidade, não vinham um pouco de todo lado, mas vinham em boa quantidade do Egito, do Norte da África, também alguma coisa da Península Ibérica, e Roma era uma cidade que recebia constantemente esses transportes de cereais a partir do exterior, como recebia também constantemente azeite, fundamentalmente do Vale do Guadalquivir, da atual Andaluzia. Era a grande zona, era uma zona praticamente de monocultura oleícola para alimentar institucionalmente a cidade de Roma, e pronto, como era uma situação institucional complexa, existe muita documentação escrita sobre isso. Este tipo de produto não entrava nessas distribuições oficiais. Portanto, não tinha o volume de deslocação e de transporte que outro tipo de alimentos tinha. Funcionava fundamentalmente dentro de um regime que chamaríamos de mercado.
Os investigadores discutem muito, diria que tal como hoje, porque é que este mercado existia. Se este mercado existia encostado ao Estado, porque o que acontece é que, obviamente, esses transportes de alimentos e esses transportes institucionais eram comprados, digamos assim, pagos diretamente pelo Estado romano. E, portanto, mas eram comprados, eram pagos a privados. Eram os privados que alimentavam aquela máquina. E, enfim, hoje em dia, consoante, muitas vezes, diria eu, a ideologia moderna dos investigadores, há os defensores do mercado, que eram as forças do mercado, era a iniciativa privada que movia tudo aquilo, e os outros que pensam que não, que pura e simplesmente todos esses privados viviam encostados ao Estado, porque era um negócio garantido. Isto é, eu estou a fazer um transporte para o Estado que o Estado me pagou. Então, no meio disso, eu meto também os meus produtos, que depois vendo paralelamente. Portanto, estou sempre a ganhar. Estou sempre a ganhar porque o Estado me paga uma parte e porque vendo outra. E que, se o barco vai ao fundo, de qualquer forma, o prejuízo está coberto pelo pagamento do Estado, que o Estado continua sempre a pagar. E, portanto, essas questões muitas vezes se discutem, e isto tem implicações, obviamente, extremamente interessantes e fascinantes sobre quem eram os agentes que estavam envolvidos em todos estes processos, e se, em outra discussão célebre sobre o Império Romano e sobre o fracasso, digamos assim, do Império Romano, há os autores que defendem que esse fracasso aconteceu porque a cultura e a ideologia romana nunca geraram a figura do empreendedor, do indivíduo que investe para multiplicar os seus ganhos, que é, enfim, uma das estruturas, ou um dos pilares centrais do sistema capitalista. Portanto, Roma nunca chegou a ser um sistema capitalista porque não tinha justamente esses empreendedores. No entanto, se alguém tiver curiosidade, aconselho, há um célebre romance romano, que é uma das poucas obras que nós podemos chamar um romance mesmo da época romana, que se chama o Satyricon. Satyricon, como o nome indica, é um romance satírico. Portanto, aqueles personagens que ali estão, mais que personagens reais, são caricaturas. Mas há uma caricatura muito interessante do Satírico, que é um liberto, o liberto Trimalquião, que é um indivíduo apresentado, tudo aquilo que vocês possam imaginar como o estereótipo do novo rico é o liberto Trimalquião. Portanto, um antigo escravo, liberto, riquíssimo, ostentando a sua riqueza, etc, etc. Ora, no romance do Satírico há um episódio que é o banquete oferecido pelo Trimalquião. Chama a atenção também para um aspecto importante. Muitas daquelas imagens que nós conhecemos, quer do cinema de Hollywood, quer dos estereótipos sobre os excessos dos banquetes romanos e essas coisas todas, são extraídos da narrativa do banquete do Trimalquião, que, repito, é uma sátira. É uma sátira. Portanto, aquilo não era assim, ou não era suposto funcionar assim no contexto da elite romana, das pessoas que liam aquele romance e que seguramente se riam à gargalhada com a descrição do que era o banquete do Trimalquião. Portanto, essas imagens de Hollywood, nós estamos a ver caricaturas, não estamos a ver a realidade. Mas eu chamaria só a vossa atenção para um aspecto muito interessante que aparece num dos discursos do Trimalquião, talvez num dos discursos menos tontos, que ele faz durante o dito banquete, em que fala de como é que nasceu a sua riqueza. E ele diz que, num ano em que o vinho estava muito barato, eu comprei uma grande quantidade de vinho e transportei o vinho para um sítio qualquer, não sei o quê, e ganhei dinheiro com isso. E como estava a ganhar, comprei ainda mais vinho, carreguei barcos ainda maiores, mas Neptuno não foi meu amigo e os barcos afundaram-se. Mas mesmo assim eu não desisti e voltei a comprar mais vinho e barcos ainda maiores e ainda fiquei mais rico. Nós lemos aquela descrição, por muito caricatural que seja, e dizemos assim, então isto não é a figura do empreendedor. O indivíduo que compra e vende, obtém lucros, tem quebras, porque o Neptuno
castigou e afundou os barcos, mas ele mesmo assim não desiste e compra mais ainda, e vende mais ainda e ainda fica mais rico. E aí perguntando então, será que não existia esse tal empreendedor no mundo romano? Não existiria mesmo essa gente que, independentemente de viver ou não encostada ao Estado, arriscava, investia e obtinha lucro por isso? Enfim, são aquelas perguntas que, obviamente, nós não sabemos responder. A questão que colocam estas ânforas são questões extremamente interessantes e que têm a ver justamente com esse universo onde tudo isto cabe e onde tudo isto se enquadra. É porque há uma série de ânforas no mundo romano que transportam o vinho. Provavelmente, estas duas aqui mais pequenininhas são coisas do século II e III, para irmos pondo datas nestas coisas, provavelmente eram ânforas que transportavam o vinho. Há alguns argumentos a favor, será importante tentarmos comprovar isso, mas eu deixo só isto em aberto para vos explicar que provavelmente nem tudo o que se fabricava e exportava aqui na Lusitânia eram os preparados de peixe. Os preparados de peixe eram sem dúvida o mais importante, mas provavelmente haveria outros produtos que eram exportados também. Mas quando nós pensamos na produção do vinho, e temos muitos estudos sobre as ânforas de vinho, etc., a ânfora de vinho é um produtor de vinho, é um proprietário rural. É um indivíduo que tem um fundos, é o conceito de propriedade do mundo romano, tem um fundos, tem vinhas nos seus fundos, produz vinho, das mesmas formas que nós podemos imaginar hoje em dia a produção de vinho, e chamaria só a vossa atenção, justamente por causa destas histórias, pequenas histórias que nós encontramos ao longo da exposição. Se visitarem a exposição das religiões da Lusitânia, veem lá um sarcófago infantil com o retrato de uma criança e uma cena de vindima rodeando o retrato da criança. Se olharem bem para essa pontinha deste sarcófago que aqui está, veem aí duas criaturas, dois puti, que são algo parecido com os anjinhos barrocos, digamos assim, a pisar vinho, a pisar uva para fazer o vinho. Portanto, era uma coisa mais ou menos da mesma forma atual. As ânforas que transportavam estes vinhos eram fabricadas nas próprias propriedades, nos fundi rurais, e conhecemos inclusive um papiro muito interessante, um papiro do Egito, do século III, justamente, do Egito romano, de passagem, que é um contrato. E é um contrato entre um proprietário rural e oleiros. E o contrato é um contrato fantástico, porque o proprietário rural tem de seu os fornos, o bosque, o sítio das areias, tudo aquilo que é necessário para fabricar as argilas, tudo aquilo que é necessário para fabricar as cerâmicas. Não tem a mão de obra especializada. E, portanto, contrata esses oleiros, e esses oleiros, mediante um pagamento, vão à propriedade do senhor, traduído, não é? Se o contrato tivesse sido cumprido, esperemos que sim, para bem de todos, e para a paz social da zona, os oleiros terão ido à propriedade do senhor fabricar os recipientes, as ânforas, para envasar aquele vinho. Portanto, quando nós pensamos nisto, estamos a pensar, digamos assim, num circuito fechado, em que o proprietário do terreno, o proprietário das vinhas, o proprietário dos meios de produção, dos contentores, é o mesmo. Mas, reparem bem, quando nós chegamos a este mundo dos preparados de peixe, estamos num mundo diferente. Porque, por definição, o mar é de todos. O mar é de quem não trabalha. Não é propriedade de ninguém em especial. Portanto, alguém é dono de barcos e, portanto, terá que comprar os barcos ou promover a sua construção. Onde embarca gente com redes, e essas redes
terão de ser fabricadas por alguém. Portanto, haverá um circuito qualquer de aquisição das fibras vegetais e da produção das redes a partir dessas fibras vegetais. Há a pesca e depois há umas instalações para onde essa pesca converge. Mas para além dessa pesca do peixe, obviamente, dita, há o sal. E o sal, de onde é que vem? Uma vez mais, vem do mar. Não vem de uma propriedade própria. Embora a produção do sal tenha muito a ver com o mundo rural. Tenha muito a ver com o mundo rural, muito mais do que podemos pensar. E é extremamente interessante que, precisamente um bocado refletindo sobre isto, eu fiz uma coisa que normalmente estamos mais ou menos condenados a fazer, que é a análise retrospectiva, partindo do presente, para tentar perceber como é que as coisas funcionariam no passado. E é extremamente interessante. Nós temos, sobretudo, documentação para a época medieval, a mais antiga, como é que funcionavam as manias de sal. E é absolutamente fascinante ver na documentação medieval que toda a terminologia que existe para a exploração do sal é a mesma terminologia que existe para a exploração agrária. Inclusivamente, há uma coisa extremamente interessante, que provavelmente os mais velhos recordarão das suas aulas de História do ensino básico. Normalmente, hoje em dia, acho que já não se fala muito disso no ensino básico, mas recordam-se certamente do Marcelo Lei de Dom Fernando, a Lei das Sesmarias. Foi uma lei que colocou em exploração uma série de propriedades que estavam abandonadas. Essas propriedades que estavam abandonadas, na terminologia medieval, eram terras maninhas, terras não cultivadas. E então, a Lei das Sesmarias mandava pôr em cultivo as terras maninhas. Ora, vejam bem, encontram-se contratos medievais absolutamente fascinantes que constam do seguinte: fulano toma de Sesmaria uma praia que se encontrava maninha para fazer maninhas de sal, para fazer salinas. Exatamente a mesma terminologia. É invocando a mesma lei, as Sesmarias, e invocando a mesma condição, uma praia maninha, portanto não está em exploração, para montar aí umas marinas de sal para extrair o sal. Portanto, é muito provável que este mundo da produção do sal estivesse mais do lado da terra do que propriamente das gentes do mar. Portanto, quem ia ao mar à pesca não estava a fabricar sal ao mesmo tempo, até porque são atividades, reparem, praticamente incompatíveis. Porque a grande época da pesca é a primavera e o verão. Portanto, é quando as pessoas vão no mar à pesca. E é justamente a época onde a exploração do sal precisa de mais mão de obra. Portanto, estão a ver o que é que, a partir de uma coisinha destas, nós conseguimos ver. Barcos, construção de barcos, produção de redes, extração de sal, as tais unidades onde era produzido estes produtos, e depois olarias que estavam a fabricar as garrafas que iriam ser usadas para conter estes produtos. Ora, isto é um complexo de atividades económicas ligadas entre si, associadas ao simples facto de produzir um preparado de peixe que depois se vai exportar. Obviamente, depois, uma vez cheio o garrafão tinha que sair para qualquer lado. E, portanto, haveria barcos que transportavam os garrafões pelo mar fora para as diversas paragens do Império Romano. Portanto, esta atividade da exploração dos preparados de peixe, nos estuários do Tejo, no estuário do Sado e depois nas costas do Algarve também, eram, efetivamente, grandes motores complexos de produção e de transformação de bens alimentares que difundiam a Lusitânia um pouco para todo o mundo romano. Perguntou assim, um pouco para todo o mundo romano, o que é que isto significa? Dou-vos meia dúzia de pontos. Na Grã-Bretanha, a atual Inglaterra e na Irlanda, há âncoras destas lusitanas.
no norte da África, à âncora destas lusitanas, no interior, em Mérida, nas vilas como a Vila Torre de Palma, etc. Há estas âncoras. Portanto, isto alimentava não só aquilo que podemos chamar um comércio externo, na perspectiva da província da Lusitânia, mas alimentava também o interior da própria província, que consumia, obviamente, estes artigos. E, para vos citar só assim uns casos mais distantes, ainda poderão encontrar, passeando nos museus de Beirute, Palestina, da Síria, enfim, Síria não muito conveniente hoje em dia, infelizmente, mas poderão encontrar por lá justamente estas ânforas lusitanas. Portanto, o processo de exportação, de disseminação destes artigos dentro do Império Romano era, efetivamente, um processo extremamente vasto e que, no fundo, tinha, por assim dizer, na retaguarda, toda esta complexa conjugação de diferentes atividades económicas que tornava possível que isto acontecesse. E é por isso que, reparem bem, não é de todo uma questão de moda, independentemente de haver algum modismo nisto, não é somente uma questão de moda que se fala frequentemente, ou se fala crescentemente, do tema globalização, quando falarmos do Império Romano. Porque, efetivamente, era disso que se tratava. De um processo de disseminação extremamente vasto de artigos que se cruzavam e que faziam com que, com uma naturalidade que pode parecer completamente exótica para nós, hoje em dia, pensarmos que numa qualquer praça da cidade romana de Felíquita Júlia ao discípulo, a cidade que está por debaixo da cidade de Lisboa, se encontrassem vinhos gregos, azeite da Andaluzia e, enfim, toda uma infinidade de produtos, notem bem, uma infinidade de produtos que nós conseguimos identificar arqueologicamente, porque há muitos outros que também circulavam e que chegavam e que nós não conseguimos identificar no registro arqueológico. Por exemplo, a tal história que foi glosada depois pelo Garcia de Rezende, o poeta português, sobre a pimenta e como se perdem os valores pela pimenta, isso é um anagrama, um epigrama, perdão, de um poeta latino. Porque a pimenta chegava também ao Império Romano a preços caríssimos, as especiarias orientais chegavam a preços caríssimos e as pessoas compravam. E, portanto, obviamente, o discurso moralista era como é que é possível que as pessoas deitem fora verdadeiras fortunas para comprar aquela porcaria que vem lá do Oriente. Como chegava também ao Império Romano, como chegava a seda, como chegavam todos esses produtos exóticos asiáticos que nós estamos habituados a pensar, e de certa forma, bem, não é, que foi a expansão portuguesa que generalizou o seu consumo na Europa. De facto, a expansão portuguesa trouxe todos esses artigos em muito maior volume. Mas todos esses artigos chegavam ao Império Romano e chegavam à Europa antes dos portugueses descobrirem como se contornava a África para chegar de barco até ao Oriente. Tudo isso chegava. Notem que, por exemplo, o célebre autor, o Marco Polo, e a sua viagem ao Oriente foi uma viagem feita no âmbito das viagens normais das caravanas que levavam e traziam esses artigos regularmente até ao mundo europeu. Esta disseminação era uma disseminação que se fazia sobretudo por via marítima. Isto porquê? Porque, obviamente, deslocar grandes volumes de produtos na antiguidade, pronto, nós estamos habituados a ver e podemos ver aqui nesta exposição o fantástico sistema viário que os romanos construíram de estradas, mas essas estradas era para as pessoas circularem.
para circularem bens de pequena entidade, não é? Para circular um carregamento de garrafões destes cheios. Para isto circular de uma forma eficaz e bem, precisa do meio aquático, precisa do mar e precisa dos rios. Daí que esteja aqui associado também a estas âncoras um fragmento, isto é um fragmento, é um pedaço só, é o cepo de uma âncora de um barco romano. Estas âncoras aparecem-nos a pontuar as costas portuguesas, por exemplo, e de outras zonas, que registando justamente os diversos lugares por onde vão circulando os navios transportando os produtos. Eu dizia que na Antiguidade era essa a forma de transporte, mas notem bem que nos nossos dias continua a ser a navegação marítima a responsável justamente pelos grandes transportes de grandes mercadorias. Estão todos recordados certamente da situação que tem havido, se calhar era melhor que houvesse mais situação ainda, aqui em Portugal, com a história do alargamento do Canal do Panamá e das possibilidades que o alargamento do Canal do Panamá tem para a circulação marítima desde o Pacífico para o Atlântico, sendo que o Porto de Sines é supostamente aquilo que está mais diretamente na mira, digamos assim, dessa circulação marítima que sai do Canal do Panamá. Portanto, a via marítima continua a ser a grande via para o transporte das grandes mercadorias. Depois, já agora, para terminar, estas duas formas completamente diferentes que aqui encontramos, são formas fabricadas também aqui nestas mesmas zonas, são completamente diferentes desta aqui. Esta aqui é por excelência a forma da ânfora lusitana do século I e II. Esta aqui é uma forma que começa a fabricar-se do século III em diante e aquela ali mais típica ainda do século IV e V. Estas épocas, do século IV e V, são épocas de grande expansão da produção destes preparados. E alguns autores têm sugerido, embora não seja muito fácil determinar isso, que provavelmente essa época, o século IV e V, foi também, por excelência, a época da democratização do consumo destes artigos. Democratização no sentido em que chegou, era um alimento que passava a chegar a maior quantidade de pessoas do que em tempos anteriores. Portanto, ter-se-á tornado um artigo mais acessível e, portanto, crescido o número de consumidores, e isso justifica os crescimentos que verificamos, quer na produção dos garrafões, quer na distribuição dos garrafões, um pouco por toda a parte. É nesta altura, é sobretudo esta fase do século IV, que, por exemplo, no grande porto da Cesareia Marítima, que fica atualmente no Estado de Israel, nós encontramos uma grande quantidade, justamente destas formas mais tardias, de ânforas lusitanas. Portanto, numa altura em que se expandia um pouco por toda a parte. Se isso não bastasse para nós sabermos que aqui do Ocidente se difundiam estes artigos para o Oriente, temos ainda um pequeno auxiliar suplementar, que é um célebre documento, um dos grandes documentos económicos do Império Romano, que é simultaneamente uma metáfora de como servem, de para que servem esses documentos. No século III iniciou-se um processo que é economicamente identificável como um processo inflacionista muito significativo no contexto do Império Romano. Depois de uma fase em que os preços, no século I e II, os preços tinham mais ou menos um mesmo nível, no século III dispara a inflação. E dispara a inflação de uma forma tão preocupante que a Casa Imperial Romana resolve tabelar os preços. Para parar com a inflação, o imperador Diocleciano estabelece um edito, um documento jurídico, chamado Edito do Máximo. O Edito do Máximo estabelece qual era o máximo dos preços que se podiam utilizar. É hoje em dia perfeitamente claro que o Edito do Máximo não serviu para nada. E ninguém ligou àquilo e a inflação continuou
galopante, por isso é que eu digo que é uma metáfora também para os tempos atuais, para perceber que não é com decretos que se controlam estes fenómenos económicos. Pois bem, no dito ébito do máximo, tem uma lista imensa de preços, de produtos, tudo aquilo que possam imaginar, há uma secção que estabelece os preços máximos para os fretes marítimos, portanto, para os transportes de barco. E justamente um dos que lá está tabulado, e nem sequer é muito caro, diga-se de passagem, é o frete marítimo do Oriente, da parte oriental do Mediterrâneo, para a Lusitânia. Provavelmente, não diz para que porto, diz para a Lusitânia só em geral, provavelmente para o porto de Olicipo, para o porto de Lisboa. E, portanto, aí, pelo simples facto de existir um decreto imperial que tabela o preço do frete marítimo do Oriente para a Lusitânia, ficamos a saber que essas viagens eram regulares, tão regulares que justificava que na lista dos preços tabelados lá figurasse o tal dito frete marítimo do Oriente para a Lusitânia. Só por curiosidade, vejam bem, era mais barato o preço do frete marítimo do Oriente para a Lusitânia do que do Oriente para Marselha. Que supostamente, em termos de distância, está mais próximo do Oriente do que propriamente do Lusitânia. Mas era mais barato, embora fosse mais caro do que o preço do frete marítimo do Oriente para Cádiz, que também se compreende, porque obviamente a navegação até Cádiz é menor em termos de distância do que a que seria depois até à Lusitânia. Meus amigos, tudo isto para vos dizer como, através de objetos destes, feios, deselegantes, e que eu adoro, mas vocês não têm culpa, se pode, efetivamente, questionar e saber tantas coisas sobre o Império Romano. E já agora, eu não resisto a contar-vos só mais uma outra coisa, daquelas que, infelizmente, nós não podemos perceber toda a sua dimensão em termos arqueológicos. Ali ao fundo tem uma peça absolutamente extraordinária, essa grande placa de bronze que aí está, com um texto extenso que poderão ouvir lido no audioguia, porque obviamente aquela extensão de texto tornava impossível estar a pôr alguma articuleira com a tradução do texto ali ao lado. É uma prosa fascinante, tem a beleza e o fascínio que toda a prosa jurídica tem. É uma lei de funcionamento do Distrito Mineiro de Vipasca, Aljustrel, que nós conhecemos, obviamente, pelos vestígios arqueológicos, as galerias que lá estão e, sobretudo, mais do que as galerias que lá estão, pelos monumentais escoriais, que são o resíduo das atividades extrativas que ali se fizeram. Essa avaliação feita aos escoriais de Vipasca permitem supor que, provavelmente, Vipasca foi uma das maiores minas de cobre do Império Romano. O volume dos escoriais é gigantesco. Foi justamente no meio desses escoriais que apareceram duas placas dessas, a essa aí e a outra, que, se quiserem ver, está exposta ao público no Museu do Instituto Geológico Mineiro, no edifício da Academia das Ciências. São os dois únicos documentos jurídicos de funcionamento das minas que existem em todo o Império Romano. Portanto, quando olham para aquela peça que ali estão a ver, literalmente um único, citado, obviamente, em todas as histórias do direito, em todas as histórias do Império Romano, precisamente por ser o documento sobre a exploração do funcionamento de uma mina em época romana. E é fantástico, porque tem lá tudo, uma série de coisas que fazem parte, de facto, da nossa herança romana. Por exemplo, o que acontece no Império Romano é exatamente aquilo que acontece hoje em dia. Ou melhor, hoje em dia nós continuamos a aplicar os princípios do direito romano. Isto é, nós somos proprietários de uma superfície. Se debaixo do vosso quintal houver petróleo, ouro ou diamantes, o petróleo, o ouro e os diamantes não são vossos. São do Estado. Vocês são proprietários da superfície, não do subsolo. É exatamente o que acontecia no mundo romano. O subsolo, as riquezas do subsolo,
eram propriedade do Estado. Mas o Estado, para a exploração, e é isso que podem ver aí, para a exploração arrendava a privados. Isto é, eram os privados que faziam a exploração e, por serem os privados que fazem a exploração de um bem que é estatal, obrigatoriamente vendiam o produto da exploração ao Estado. O Estado processava. O contrato é extremamente interessante, porque, uma vez mais, naqueles tempos como hoje, as autoridades tributárias não dormem. E, portanto, um dos princípios contratuais que está ali consagrado é o seguinte: a mina é sobretudo mina de cobre, como ainda hoje é. No entanto, os filões em Aljustrel, há filões de galena argentífera, isto é, de um dos minerais de onde se extrai a prata. E então o contrato é perfeitamente claro nesse sentido. A pessoa paga X por um poço de exploração, mas se o poço de exploração atingir a argentífera, o contrato é renegociado em alta e, portanto, a pessoa paga mais para continuar a extrair a galena argentífera. Só para vos dar uma ideia, dizemos, é uma das maiores minas de cobre romanas, grandes explorações mineiras, de que é que estamos a falar? Hoje em dia temos uma ideia de que é que estamos a falar. E graças, imaginem bem, às calotes polares. De há vários anos a esta parte, tem havido uma grande investigação das calotes polares. Precisamente porquê? Porque as calotes polares, que são imensas em termos de profundidade, retêm um conjunto de informação extremamente interessante. E uma das informações interessantes que as calotes polares nos dão é que é aquilo que toda a gente conhece e que toda a gente espera, todos nós esperamos que os nossos governantes façam alguma coisa nesse sentido. No século XIX, a partir do século XIX, começou a disparar a presença dos gases, os chamados gases de efeitos de estufa, na atmosfera. E isso está registado nas calotes polares. Foi só a partir dos meados do século XIX que o crescimento dos gases de efeito de estufa, a concentração desses gases na atmosfera, ultrapassou o pico que se identifica também no período romano, entre o século I e o século III. Entre o século I e o século III há um pico imenso de concentração dos gases de efeito de estufa na Terra, e que se deveu justamente às grandes atividades extrativas e, sobretudo, às grandes atividades transformadoras que os romanos faziam. Para quem gosta de pensar também, ou para quem pensa que o mundo romano era uma espécie de paraíso perdido, digo-vos também, e isso a investigação arqueológica e a literatura nos ensinam, que estas explorações, por exemplo, nós não temos isso documentado exatamente aqui no território português, mas na zona do Rio Tinto, em que havia exploração de prata e de ouro, essa exploração de prata e de ouro se fazia tal e qual como se faz hoje no terceiro mundo, com recurso a mercúrio. Portanto, a poluição desses belos rios da Andaluzia junto às zonas mineiras, não tinha nada de paradisíaco, não eram lugares muito bonitos, seriam qualquer coisa bastante mais próximo daquelas imagens que nós conhecemos do Brasil, da Serra Pelada, das fotografias do Sebastião Salgado. Seria mais uma coisa parecida com isso. Uma massa imensa de gente trabalhando ali com mercúrio e com as piores condições de trabalho que podemos imaginar, justamente para se extrair o metal com que se produziam depois os belos artigos, como aquela estátua do Paulo Dourado, podem ver ali na exposição, ou as pequenas lucernas metálicas, ou todos os colcos, ou, por exemplo, o metal com que se cunhava a moeda para pagar todo este tipo de atividades. É por isso, como vos digo, todo este fascinante mundo que nós podemos encontrar, ou que nos transmite, por vezes, cada uma destas pequenas peças que encontramos aqui na exposição. Portanto, é isto, no fundo, que nós pretendemos quando reunimos este lote de velharias, de antiguidades, no interior de um espaço destes. É transmitir-vos um pouco
daquilo que é a história e o conhecimento destas diversas realidades. Chamava só também a vossa atenção, se a vossa tolerância me permite, justamente para várias possibilidades que podem ter dentro desta exposição de relacionar realidades que aqui estão dentro. Encontram ali uma inscrição em mármore extraída, encontrada em Mérida, que evocará uma grande obra pública, provavelmente a construção do templo de culto imperial da cidade, onde se evoca um governador, o Lúcio Fulquínios Trio, ou Trião, em tradução portuguesa, que é justamente o mesmo governador que estabelece o pacto de hospitalidade com uns quantos indígenas na zona de Jurumanha, e é o pacto de hospitalidade que encontram ali em metal. Esse pacto de hospitalidade também é um tema interessante. Encontram justamente os apontamentos desta disseminação, ou desta gente, destas deslocações que os romanos faziam na Antiguidade, numa lápide funerária também ali, de uma mãe que a dedica ao seu marido e aos seus filhos, apresentando, digamos, o currículo deles, e por esse currículo se vê o exercício de funções diversas em diversos locais. Podem também estabelecer, e como sublinhou muito bem o Sr. Diretor, e eu tomo a liberdade de reforçar essa ideia, estabeleçam também uma relação direta entre aquilo que aqui tem nesta exposição, a Lusitânia, a origem de dois povos, e a exposição das religiões da Lusitânia. Encontrou ali um retrato do deus endovélico e uma das inscrições do deus endovélico, mas tem depois nas religiões da Lusitânia toda uma série de outra informação sobre o endovélico. Tem aqui este sarcófago de um adulto, com um medalhão central representando o falecido, e um conjunto de imagens envolventes relacionadas com esse mundo da morte, e que é relacionável justamente com o sarcófago castanheiro de Rimatejo infantil que encontram na exposição das religiões da Lusitânia. Têm logo à entrada a inscrição de arronches em língua lusitana, que é a única que podemos transportar até aqui, porque as outras inscrições são inscrições que são de peneiros. Mas, justamente na réplica para essas inscrições e informação sobre essa língua lusitana, existe na exposição Religiões da Lusitânia. Portanto, estas duas exposições são duas exposições que interagem e que mutuamente se enriquecem, e esperemos naturalmente que desfrutem e sobretudo que, e essa é a aspiração maior que qualquer museu e qualquer museólogo tem, que saiam daqui sem terem a sensação de já vi. A pior coisa que pode acontecer, um museu não cumpre a sua função quando a pessoa o visita na condição ou com o espírito de checklist. Esse já vi. Não. Garanto-vos uma coisa, em dezenas, centenas de vezes que venham ver esta exposição e as religiões da Lusitânia, nunca poderão sair daqui a dizer já vi. Só mais um apontamento agora. Tem aí atrás o mosaico das musas, que toda a gente conhece, e justamente associado, chamaria a vossa atenção para a pequena imagem que tem aí no visor, em que vos mostra o que é o mosaico das musas. O mosaico das musas é um pedaço de um mosaico maior que está dentro de uma sala na Vila Torre de Palma, foi justamente o que se pretendeu reconstituir aí. Se quiserem conhecer outros painéis do mesmo mosaico, as religiões da Lusitânia têm. Portanto, como vos digo, partam e explorem estas exposições nessa perspectiva, cruzando a informação, cruzando aquilo que de interessante existe numa e noutra, e espero que desfrutem, e espero que saiam daqui cheios de vontade de voltar.